Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, sexta-feira. Bom dia, sextou! Vamos enviar aqui o máximo de pessoas que nós pudermos enviar. Tem. Aqui no celular, a Bárbara vai chamando também o pessoal da mentoria, chamando também a galerinha que está no WhatsApp. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no 10º dia, é isso, Bárbara? Isso. No 10º dia da liberação dos traumas familiares. Oi, Nath, seja bem-vinda, afilhada querida. Oi, Jajá, seja bem-vinda. Que coisa boa, que coisa boa. Hoje, nessa sexta-feira, aqui em Goiânia, o dia amanheceu mais fresquinho, amanheceu com cara de dia nublado. Excelente isso. Jace ou Jace, acho que é Jace Kelly, né? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos esperando só mais um pouquinho para que todas as pessoas possam estar conectadas aqui conosco mais um dia. Hoje nós vamos falar sobre a liberação e a superação dos traumas com o pai. Muitas pessoas têm nos pedido mesmo sobre a cura dos traumas familiares e principalmente aquilo que viveram com os pais e acabam replicando isso na família, né? Bom dia, Rita, bom dia, Santos, bom dia, Sandra Mar. Então nós vamos hoje falar e liberar perdão sobre o pai, né? Então, nós acreditamos que tudo aquilo que as famílias precisam para reconhecer o reino de Deus aqui na Terra através desse grande projeto de Deus que é ser família, passa pelo perdão. A restauração dos traumas passa pelo perdão, né? Então, é isso que a gente está fazendo nesses 21 dias e vamos continuar com vocês aí diante desses dias, orando, clamando a presença do Espírito Santo para que nós possamos ser simplesmente canais da transformação e da ação do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Então, que nós possamos começar o nosso dia hoje clamando a presença desse Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doce Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença agora, nesse momento, para que tudo aquilo que nós possamos viver diante desses 21 dias da cura dos traumas familiares, possa estar pautado verdadeiramente diante daquilo que são os propósitos de Deus sobre a nossa vida, diante dos propósitos de Deus sobre a nossa família. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, a sabedoria, o discernimento, mudança renovação de mente, transformação de mente, assim como da nossa alma, assim como do nosso corpo. E que tudo aquilo que nós vamos falar hoje possa nos aproximar e trazer mais intimidade contigo, Deus. Vivendo nesses dias tão intensos, vivendo diante daquilo que nós precisamos, que a própria força desse Espírito Santo haja sobre nós. Nós clamamos a autoridade de Jesus Cristo que foi deixada por nós, para que o Espírito Santo de Deus manifestado em vocês possa trazer aquilo que há de melhor dentro de vocês para despertar as famílias reais, para despertar o reino de Deus diante dos lares de vocês. Que nós possamos viver esse processo hoje, principalmente em relação à cura dos traumas que o nosso pai nos causou, né? No caso, o pai de vocês, diante da infância de vocês, o que ele foi causando.
Então hoje nós vamos falar bastante sobre isso, né? Muitas pessoas que estão muito feridas mesmo, diante daquilo que são as relações parentais, né? E nós queremos dizer para vocês, entrou um monte de gente, oi Ju, a Isabela, a Nadir, a Sandra Mar, a Rose, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje eu não vou ficar conversando muito, dando um bom dia, porque o tema é muito importante, muito impactante. Chame o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem trazer aí para nós. Estamos todos aqui conectados para que nós possamos fazer a cura e a liberação dos traumas familiares. Bom, existe um caminhão de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que tiveram problemas nas relações parentais, na relação com o pai, na relação com a mãe. E hoje nós vamos começar a falar sobre o relacionamento com o pai. Por que nós vamos começar pelo relacionamento com o pai? Nós precisamos entender que quando Deus decide se fazer o verbo e habitar entre nós, Ele escolhe ser família. E a representação da Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós não temos uma verdadeira intimidade com o nosso Pai aqui na Terra, se nós não temos um processo de liberação de perdão sobre o nosso Pai aqui na Terra, nós não vamos conseguir ter uma verdadeira intimidade com Deus. E nós temos recebido muitas pessoas falando sobre os problemas das relações parentais. Então hoje nós queremos trazer o despertar disso. Talvez muitas pessoas não conseguem entender o que acontece com a família delas, não conseguem entender porque não tem uma relação amistosa com os pais. Nós estamos aqui para, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, quebrar todas essas muralhas e todas essas correntes que te aprisionam diante dessa realidade. Oi, Rose, a mãe da Luísa. Oi, Rose, tudo bem? A Desidê também. Vamos lá. Então, você que, nesse momento que nós estamos falando aqui, nós gostaríamos que você olhasse para a relação com o seu pai. Você que não tem uma relação ruidosa com o seu pai, você possa agradecer e louvar a Deus por isso, porque isso que você tem é uma dádiva. Agora você que em algum momento da sua vida identificou que você tem um pai que rejeitou você, né? Um pai que desejava ter uma filha ao invés de um filho, ou um pai que desejava ter uma filha ao invés de uma filha, o pai que teve você num relacionamento que foi fora, extraconjugal, que foi fora do casamento, um pai que teve você numa relação promíscua, numa relação que não estava de acordo com os planos de Deus, um pai que também trouxe você e cresceu com você num abuso de autoridade, ou um pai que cresceu distante, um pai que não esteve presente, que não se fez presente, um pai também que abusou sexualmente das suas filhas. É difícil falar disso, é difícil falar sobre isso, mas existem pais que abusaram sexualmente das filhas, pais que abusaram sexualmente de filhos, e causou um trauma gigantesco sobre a vida de vocês. O pai que cresceu batendo, o pai que cresceu depreciando o filho, xingando, falando que esse filho não presta, falando que esse filho só dá trabalho, falando que esse filho foi a pior coisa que ele já fez na vida. Pais que viveram, ou filhos que viveram diante de um lar que tem um pai que é alcoólatra, que tem um pai que é drogado, que tem um pai que explora
essas crianças, você como criança, ou que isso ainda acontece hoje em dia. Nós estamos falando sobre a relação parental, mas muitos desses fatos ainda acontecem hoje em dia. Vocês não têm noção, nós ontem fizemos uma série de desbloqueios com os nossos mentorandos da nossa mentoria Desperte para a Sua Família Real. E eu mal consegui dormir essa noite diante de tantas coisas que foram acontecendo e que são referentes ao passado, aos traumas familiares. Foi muito difícil essa noite. Foi muito difícil porque realmente existem muitas pessoas que precisam liberar perdão para os pais. E quando Deus nos incitou a fazer esse projeto de cura dos traumas familiares, 21 dias orando para as curas dos traumas familiares, nós já havíamos colocado a liberação do perdão para o pai, para a mãe, diante daquilo que a Bárbara estuda sobre a relação parental, diante daquilo que nós estudamos sobre traços de caráter, sobre todo o nosso estudo para despertar as famílias para o reino de Deus. É necessário que vocês liberem perdão para os pais de vocês. É necessário que vocês possam viver aquilo que Deus tem como chamado e propósito para a vida de vocês. Mas diante daquilo que Deus tem para vocês, é necessário que vocês tomem posse e comecem a liberar perdão para os pais de vocês. Hoje nós estamos falando sobre o pai, sobre a figura. Hoje nós estamos falando sobre a figura paterna. Sobre tudo aquilo que o pai de vocês vem fazendo para vocês. Quantas pessoas precisam ser amadas pelos pais e não conseguem sentir esse amor. E isso vai ser difícil você transmitir novamente o amor para o pai, para o seu filho. Isso vai ser difícil você conseguir transmitir e ter uma conexão verdadeira com Deus, porque você não vai sentir confiança. Você não vai querer que Deus seja o provedor da sua vida. Você não vai querer que Deus possa cuidar de você, porque você teve uma relação ruidosa com o seu pai aqui na terra, o seu pai terreno. Até mesmo em relação com o seu esposo, né? Porque se não tem uma relação bem resolvida com pai e mãe, né? Ao deixar pai e mãe aí, não vai acontecer de se deixar para se unir verdadeiramente com o seu esposo. Né? Vai ter uma ligação ainda aí, vai ter um cordão ainda aí. E aí você não consegue realmente viver para a sua família, né? Não dizendo que pai e mãe não é família, a gente entenda que quando nós casamos, a família prioritária é esposo e filhos. Né? Então, assim, se você não tem liberação de perdão, né, ou resolver desses traumas em relação a pai e mãe, é difícil que deixe realmente para se unir ao seu cônjuge. E isso é tão importante, gente, porque isso está na ordem natural de Deus para as nossas vidas. Quem está dizendo isso não é o Tiago e a Bárbara, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Quantas pessoas estão presas no relacionamento, estão presas num casamento, porque não romperam o elo com o pai, ou não romperam o elo com a mãe, não cortaram o cordão umbilical. É importante que vocês liberem o perdão sobre a vida de vocês. Como o perdão é importante, é o perdão que é o caminho para a superação dos traumas familiares. Enquanto nós não conseguimos liberar o perdão, nós não vamos conseguir adentrar verdadeiramente ao reino dos céus. A palavra de Deus nos disse isso, a palavra de Deus nos é clara, está na nossa oração universal. Quando você ora o Pai Nosso, lá está, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que vos têm ofendido. Se não estivesse na oração principal, na oração universal que o próprio Cristo nos deixa, não seria importante. Mas às vezes nós estamos tão ressentidos e tão magoados com o nosso Pai aqui na terra, que nós não conseguimos viver um processo de intimidade com Deus. Eu vou ler aqui Por que o Tiago está falando em relação a esse processo de intimidade com Deus? Gente, a figura paterna, no caso, que nós temos em casa, né? Ele é a figura masculina que nós temos no nosso inconsciente sobre Deus. Né? Então, quando nós temos uma figura paterna disfuncional ou uma figura paterna, né, que não realmente cumpre a sua função de ser pai, né,
nós transferimos isso automaticamente para Deus. Porque a representatividade daqui na Terra é literalmente igual a Jesus. Jesus teve a representatividade de pai, no caso, teve um pai aqui terreno, que era José. E aí ele tinha um pai celestial, que é Deus. A mesma coisa acontece com a gente. Nós temos a figura paterna, e essa figura paterna interfere diretamente na nossa figura com Deus. Porque é quem nós temos visualmente, né, diariamente conosco. Porque para uma criança, para a criança entender a figura Deus, né, no caso, ela realmente concilia isso com o pai aqui. Porque é essa figura que ela tem aqui. Então, quando nós não temos um bom relacionamento com o nosso pai, né, se nós temos algum entrave, alguma coisa que não foi resolvida, alguma coisa que você guarda, por exemplo, vou dar exemplo assim, se você for uma criança que não recebeu o colo, por exemplo, do pai, não recebeu amor, dificilmente você vai entender que Deus é amor. Você vai entender que Deus é um Deus que não transfere amor para você. Vou falar por mim. Eu não tive um pai provedor, no caso, né? Eu tive uma mãe que provia. Então, para mim, a figura de Deus ser provedor era muito difícil. Eu não acreditava que Deus poderia acontecer a provisão dentro da minha casa e no meu lar. Porque eu não tive essa representatividade aqui. Depois que eu fui, né, entendendo tudo que aconteceu com meu pai, fui desbloqueando, né, tudo, hoje é diferente. Entendam que a figura paterna está ligada literalmente com a sua intimidade, com o seu caminho com Deus, né? Ah, Bárbara, tudo bem, eu posso ter tido um pai assim, mas eu tenho certeza que eu tenho intimidade com Deus. Eu não estou falando, eu e o Thiago aqui não estamos falando que você não tem. Mas existe uma interferência no relacionamento, tá? É nesse sentido que a gente quer demonstrar para vocês entenderem, tomarem um estado de consciência, mesmo luzinha da consciência, que o que os nossos relacionamentos aqui interferem no nosso relacionamento com Deus. Isabel, é importante que você ore bastante diante do que está acontecendo, né? Principalmente em relação à sua filha, e é preciso olhar para a sua vida e entender também aonde estão os rompimentos, aonde estão os ruídos na relação da sua mãe com você, para que você possa entender o que você está repetindo com a sua filha, ou os ruídos com o seu pai, para saber o que você está repetindo com a sua filha. Ela está falando de cônjuge, né? Então, bom dia, sei que o assunto de hoje não é meu cônjuge, não tem uma relação boa com a minha filha. Então, cônjuge. Sim. Então, eu estou falando primeiramente, diretamente sobre você. Sobre aquilo que você pode permitir que está acontecendo na vida da sua filha. Aquilo que você pode representar para a sua filha, ou aquilo que são os bloqueios seu para com a sua filha. E depois que você fizer isso, você vai conseguir ter uma outra visão sobre aquilo que está acontecendo em relação à sua filha. E também buscar entender, assim como você, quais foram os bloqueios ou quais são os bloqueios que o seu esposo tem para com o pai dele, como que foi a criação do pai dele para com ele, como que foi a criação da mãe dele para com ele. Na nossa mentoria nós falamos sobre linguagem do amor, nós falamos sobre traços de caráter, sobre temperamento, sobre perfis comportamentais, para que vocês possam aprender a amar. E nós precisamos entender e conhecer primeiro a nós mesmos, para que nós possamos caminhar de acordo com aquilo que é o tripé que nós falamos de um relacionamento conjugal, que é comunicação, respeito e amor. Então, se eu não me conheço, é mais difícil de eu conseguir me comunicar. Se eu não sei qual é a minha linguagem de amor, se eu não sei qual que é o meu traço de caráter, qual que é o meu temperamento, qual que é o meu perfil comportamental, é mais difícil eu me comunicar. E precisa entender o que o seu esposo, né, qual que é a linguagem de amor dele, qual que é a linguagem de amor da sua filha, para que vocês possam começar a fluir. Infelizmente, é muito dolorido, infelizmente, a palavra nos diz que o nosso povo perece por falta de conhecimento, e todo conhecimento está pautado, está lá na palavra de Deus. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem olhar para as relações parentais de vocês e tentassem identificar aquilo que magoa vocês e comecem a liberar perdão sobre isso,
Olhem para o relacionamento que vocês tiveram com o pai de vocês e tudo aquilo que magoou vocês, comece a liberar perdão. Fala, pai, eu te perdoo. Pai, eu quero que o Senhor tenha uma vida abundante. Pai, eu quero que o Senhor possa ser livre, assim como eu me desconecto dessa situação. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui, minha filha tem 9 anos, não tem muita paciência com ela. Tudo aquilo que você transborda e derrama sobre a vida da sua filha e que te afronta, é porque essa filha é tão parecida com você que ela fala diretamente com a sua criança interior. A falta de paciência não é com a sua filha. A falta de paciência diz em relação a você, a sua criança interior. Essa criança que nós ontem no processo de cura dos traumas familiares, nós fizemos um processo de liberação de perdão sobre essa criança interior que é você. O problema da impaciência com a sua filha não está relacionada com ela, mas sim com o que ela causa na sua criança interior. É tão impactante porque as coisas que tiram você do eixo são exatamente as coisas que tiveram sobre a sua vida. Nós temos uma ferramenta que a gente chama de ciclo de 7, para que vocês possam analisar a vida de vocês. Analisar desde os 0 aos 7 anos, desde os 7 aos 14 e assim sucessivamente, para que vocês possam entender o que os seus traumas familiares, o sofrimento que vocês tiveram, os bloqueios que vocês tiveram, causam na vida de vocês. Nós estamos trabalhando nesses 21 dias aqui, de segunda a sexta, 6h30 da manhã, porque nós entendemos que o processo da cura dos traumas familiares, ou seja, tudo aquilo que impede você de viver 100% para uma família em Deus, 100% para o reino de Deus, está pautado naquilo que você não consegue liberar perdão. Nas suas relações antigas, nos relacionamentos passados, nas relações parentais e assim sucessivamente. Como ajudar nosso filho quando o que os outros dizem vale mais que a experiência de pai e de mãe? Já trago existe uma relação que a gente faz sobre a vida dos nossos filhos que a gente, na verdade, nem se atenta a isso. É quando nós sobrecarregamos o nosso filho de amor e nós protegemos demais os nossos filhos e nós não damos independência para os nossos filhos, nós não damos autonomia para os nossos filhos. Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos todas as escolhas para os nossos filhos, nós manipulamos toda a situação por trás dos nossos filhos, a probabilidade é que esse filho busque representatividade fora. E quando ele busca essa representatividade fora, nós perdemos a autoridade porque nós sufocamos os nossos filhos. E quando nós não fazemos isso, gente, entenda, nós não fazemos isso por mal. Nós somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E mesmo querendo o melhor para os nossos filhos, nós vamos errar porque existe já um relacionamento lá atrás, existe um relacionamento que veio na cadeia de avós, que veio na cadeia de pais e assim sucessivamente. Nós estamos nos gastando para o reino de Deus, porque estudando sobre relações conjugais e relações de filhos, porque Deus colocou sobre a nossa vida uma missão e um propósito, e como a nossa vida tem sido transformada, os erros dos nossos pais, nós acabamos derramando sobre os nossos filhos. Infelizmente, existe essa relação de superproteção que nós queremos, porque nós temos medo mesmo de lançar o nosso filho para o mundo, nosso filho ser decepcionado, nosso filho viver as mesmas coisas que nós vivemos, nosso filho passar as mesmas dificuldades que nós passamos. Mas nós não podemos tirar isso deles, a experiência deles é deles. A experiência nossa é nossa. E a autonomia é individual. Nós precisamos empoderar os nossos filhos. Uma coisa é estar de prontidão, de braços abertos para receber seu filho sempre, independente de qualquer coisa, amá-lo incondicionalmente. Agora, de forma alguma, Deus nos deixa a autoridade de tirar a experiência deles. Porque eles precisam ter autonomia, eles precisam ter independência, eles precisam ter as vivências deles. Né? Então, o que nós podemos fazer como pai é orientar, é impor limites no amor. Literalmente, até ontem eu fiz um post em relação a isso. Que a educação de filhos passa pelo amor e pelo limite. Então, assim, mas limites que são claros para essas crianças, limites que são verdadeiros, limites que realmente são feitos
por mim, para mim, porque às vezes eu imponho limites para minha criança, mas eu nem sigo eles. Então aí fica, faço o que eu falo e não faço o que eu mando. Aí a criança não vai aprender e não vai fazer de jeito nenhum. E é preciso deixar errar, é preciso deixar cair para que nós possamos acolher e verdadeiramente exercermos a função de pai e mãe. Nós temos deixado de exercer a função de ser pai e mãe. A gente fala muito sobre isso, né? Espera esse caminhão passar. Nós falamos muito sobre isso, de que a função pai e mãe estão deixando de ser cumpridas, né? A Jajá falou assim, ontem foi forte demais. A minha criança interior gritou. Que bênção, Jajá. Que bênção. É melhor que a sua criança interior grite. Pode falar. Isso é sinal de consciência, tá? Quando você traz literalmente essa frase, minha criança interior gritou, é porque você está tomando consciência dos sentimentos que estavam guardados aí. Que você acontecia na vida adulta, mas você não tinha noção da origem desses sentimentos. Então isso é bom pra gente se conhecer, e quando uma situação vier e você ter esse sentimento, você vai ter o gatilho de saber, opa, isso aqui aconteceu. Então assim, eu posso agir de maneira diferente. Porque quem comanda aqui agora é a adulta já, não é a criança. Tá? Então, igual a gente falou de realmente dar, às vezes, ter que dar voz a essa criança e às vezes realmente saber colocá-la no lugar certo. Rita, é bom estabelecer de novo uma conexão com ela, entender, aconteceu algum rompimento nessa relação aí, e ela pode deixar de ter sentido amada, ela pode ter sido decepcionada. Okay. Vou falar de verdade para vocês, não estou julgando, mas estou falando sobre aquilo que nós vivemos. Pode ter sido abusada em algum lugar e a relação com o homem acabou deixando de ser interessante, né? Então, o fato de sofrer insônia já tem um grande sinal aí de que realmente ela pode ter sofrido algum tipo de abuso não só sexual, mas abuso verbal, mas pelo que você diz aqui, pelo que a gente entende, existe uma grande probabilidade de que ela tenha rompido nessa relação masculina. E tem uma coisa também, a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, tá? É uma coisa que eu sempre falo para as mulheres solteiras que separaram, enfim. De forma alguma, Deus te dá a autoridade de denegrir a imagem desse homem. Porque independente se ele for a pior pessoa do mundo ou não, a figura do pai tem que ser mantida. Senão, exatamente o que nós estamos falando aqui, vai interferir também na relação da sua filha com Deus e na sua relação da sua filha com os outros homens, no caso. Exatamente. Então, em nenhum momento Deus te dá a autoridade de denegrir esse pai, né? No caso, eu não sei se você é a avó, né? Enfim, esse genro, porque a figura íntegra do pai tem que ser mantida, independente de qualquer coisa. Tá? Então, assim, falar mal desse pai na frente dela de forma alguma, não estou falando de não falar verdades, da criança entender que hoje não vivem juntos, que estão separados, uma coisa é essa. Mas uma coisa é você denegrir a imagem desse homem. Lembre-se de que tudo que nós precisamos dentro do relacionamento é comunicação, respeito e amor. Então, a criança pode saber da verdade e deve saber da verdade, mas com respeito e amor. Porque todas as vezes que você denegrir a imagem desse homem, é a probabilidade de ser instalado grandes traumas sexuais, porque ela não vai conseguir identificar um homem, não vai conseguir achar um homem, não vai conseguir confiar no homem, tá? E automaticamente isso é levado para Deus. E tem uma coisa assim que é uma coisa que eu falo muito para as mulheres. Não é sobre a sua filha, é sobre você. Porque quem está magoado com esse divórcio, com essa separação, é você. E aí acaba descontando na criança que não tem nada a ver com isso. Então o sentimento é seu, não é dela. Isso. Então não transfira isso para a criança, gente. A Denise falou sobre preciso liberar perdão para minha mãe. Amanhã nós vamos falar. Amanhã não. Segunda-feira nós vamos falar sobre perdão de mães, tá? Peguem esse final de semana, amem o pai de vocês, escrevam cartas de perdão, escrevam tudo aquilo que vocês precisam falar para o pai de vocês, enviem para eles para que eles possam saber o que está acontecendo também. Já, que bom que você fez isso. Porque não sei se você lembra, mas quando a gente falou na mentoria, os agentes bloqueadores maiores são pai, mãe e professores. Se vem na sua memória, então, coisas que você fez como professora, então, glória a Deus por Deus ter te dado essa consciência e você ter pedido perdão para os seus alunos. Tá? Isabela, nós estamos aqui para
para ajudar de verdade vocês, estamos aqui para nos gastar para o reino de Deus. Por isso que a gente faz a live um pouquinho antes do Tony, porque o Tony começa com a comunidade MV7, 7 e 7 da manhã. A gente faz um pouquinho antes para que vocês possam continuar em oração na parte da manhã. E fiquem em paz, fiquem tranquilos, que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E tudo aquilo que vocês almejarem e desejarem, Deus vai realizar sobre a vida de vocês. Pedir perdão aos meus alunos. Nossa, já que ótimo, é sobre isso que ela está falando, né? Fantástico, fantástico pedir perdão aos seus alunos, tá? Que Deus continue te abençoando. Então, muito orgulho de vocês, já. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais aqui. A Rita falou que tem um filho de 27 anos, um de 25 e um de 18. O mais velho bate de frente comigo, ele não ouve ninguém, é estourado para falar, mas tem um grande coração, já os outros são mais calmos. Sobre esse filho, você precisa entender a linguagem, o perfil comportamental dele, a linguagem de amor dele, se ele está na dor ou se ele está no recurso, né? Então, é natural que as pessoas, conforme vão crescendo, vão criando um tipo de personalidade, vão desenvolvendo armaduras para poder ir vivendo nesse mundo, né? E pode ser que exista algum ruído na relação parental na infância e que esteja te trazendo essa rispidez, que esteja trazendo alguma coisa que seja diferente daquilo que você deseja sobre a vida dele. É preciso se comunicar, é preciso respeitar, é preciso amar, é preciso ter mais relação de intimidade com as nossas famílias. Às vezes nós temos amigos que para nós valem mais que a nossa família. Às vezes nós abrimos com pessoas que são de fora do nosso convívio familiar. É mais fácil abrir com essas pessoas do que abrir com as nossas famílias. Mas precisamos nos gastar para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Então que nós possamos, diante da presença desse Deus maravilhoso, entender que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que somos passa pelo perdão. Eu clamo sobre a vida de vocês que estão conectados hoje aqui conosco, a restauração da relação com o seu Pai. Às vezes o seu Pai já não está mais entre nós, às vezes o seu Pai já está, não está numa condição humana muito boa, às vezes seu pai está preso, às vezes seu pai ainda é alcoólatra, às vezes seu pai ainda é drogado, não importa. Clame a presença do Espírito Santo e libere perdão sobre a vida do seu pai. A oração de amorização já está no nosso grupo do Telegram também. Ontem eu fiquei de colocar no grupo do WhatsApp, acabei esquecendo, mas eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Agora, se você entrar no Telegram, tem tudo que a gente está falando lá o tempo inteiro. É @porumafamiliareal, tá? É só você baixar o aplicativo do Telegram e entrar lá, que a gente entrega conteúdo exclusivo lá dentro, tá bom? Então, deixa eu responder aqui a última pergunta. Tem um bloqueio com a bebida referente ao meu pai que era alcoólatra. E muitas vezes sou grossa com meu esposo quando ele toma cerveja e me dá uma ira muito grande. Por quê? Porque a sua criança interior, que tem todos os traumas com seus pais, explode quando o seu marido quer tomar a cerveja dele, Na quer verdade, beber. quando seu pai bebia, você não queria que ele bebesse, você queria que o colo dele, você queria que ele brincasse com você. E quando o seu esposo faz isso, automaticamente sua criança interior grita, porque você lembra exatamente dessa cena. E você tem medo disso. Então ore e clame ao Espírito Santo. A bebida é um grande mal que assola os casamentos. Eu era alcoólatra, eu fumava. Hoje, graças a Deus, eu sou livre e restaurado por completo diante disso. Meu pai também tinha problemas com bebida, minha mãe tinha problemas com bebida, os meus avós tinham problemas com bebida. Eu não tinha paciência com o Thiago com isso, porque eu tinha um avô totalmente alcoólatra, que eu pegar ele jogado na lama, literalmente, não tinha pavor disso. Então, quando o Thiago bebia, pra mim era terrível, porque eu lembrava exatamente dessa cena, de quantas vezes eu salvei meu avô por causa da bebida, e quantas vezes eu vi meu avô batendo na minha avó e ser rude com a minha mãe por causa de bebida. Meu pai, graças a Deus, não tem desse mal. Mas eu vi o que uma bebida causou com a família. Destruiu uma família inteira. Então, com muita sabedoria, sem ser uma esposa chata, sem ser uma esposa que fica batendo o tempo todo, que fica nessa tecla, clame ao Espírito Santo.
Ore para que a bebida se torne amarga para o seu esposo, para que se torne como um gosto de fel para o seu Quantas vezes eu esposo. fiz essa oração, gente, pro Thiago, para que ele botasse uma bebida na boca, ele sentisse o gosto amargo, que ele não conseguia beber. Então, assim, outra coisa, também pode ser que é uma fuga do seu marido, deve estar com dor ali dentro. Ou desequilíbrio, ou alguma relação parental que deixou ele magoado. Então, assim, tem que também amar esse esposo nesse sentido, porque muitas vezes nossos esposos se encontram em bebidas por causa de fuga mesmo. Porque não dão conta, não têm a hombridade de resolver os seus problemas, no caso, né, de enfrentar as suas dores, e aí se afogam na bebida. Então, assim, também deve ter muita dor dentro do seu homem. Né? Então, acolha, literalmente, e peça a Espírito Santo para tirar esse vício, né, literalmente. Deus possa agir sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo possa conduzir a vida de vocês. E que todas as relações que foram rompidas, as relações com os pais, possam ser restauradas em nome de Jesus Cristo. Filhas que precisam perdoar, filhos que precisam perdoar, pais que precisam perdoar, mães que precisam perdoar, avós que precisam perdoar. Se permitam perdoar. Comecem a liberar perdão e você vai se tornar um canal da bênção de Deus para a sua família, para as pessoas que estão ao redor. Seja um cano limpo, purificado, para que possa jorrar águas sobre a vida de vocês, as águas dos rios de Deus possam ser abundantes sobre a vida de vocês. Que Deus possa abençoar vocês tremendamente nesse final de semana. Que vocês possam ter o coração restaurado e ter a mente restaurada para conseguir amar o Pai de vocês sem limite. E aqueles que não conseguirem, lembrem-se, peçam ajuda ao Espírito Santo e peçam ajuda a Deus, porque Ele é capaz de liberar a perdão. Seja somente o canal para fazer a liberação desse perdão. Deus abençoe vocês tremendamente. Um beijo no coração. Ontem, né, muitas pessoas perguntaram também, porque não acompanharam a gente do início, perguntaram como que surgiu o projeto Por Uma Família Real. E aí nós explicamos como que surgiu todo esse projeto no vídeo que saiu ontem, né? Então, tá no YouTube, Por Uma Família Real. Como que surgiu esse projeto, né? Porque Deus colocou no nosso coração para que nós fizéssemos em prol das famílias. Então, corre lá e veja também. Se você não está no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, gente, é Por Uma Família Real no grupo do Telegram, e lá a gente coloca o link para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp também, tá? Então, segunda-feira nos encontramos com a cura, literalmente, dos traumas familiares, falando sobre o perdão da mãe, tá? Vamos tirar nossa fotinha, bem? Gente, printa, marca a gente, divulga. Se tá fazendo sentido para vocês, tudo que vocês estão acompanhando aqui nesses 21 dias, né? Que vocês possam ser testemunhas e também multiplicar, né? É o que a gente mais pede para vocês. A gente também te ama, Ju. Um beijo gigante. Amamos todos vocês. Estamos aqui disponíveis sempre que a gente precisar para despertar a família real na vida de vocês. Um beijo gigante. Até mais.